Locus Linux, ou LocOS Linux, né? Ou Crazy Linux, né? Porque olha, Locus Linux, se você pegar aqui, olha, LocOS, o que quer dizer o LOC? LOC é Linux Open Crazy, entendeu? Então ele pode ser louco até, se você traduzir ele para inglês, ele fica louco também. Esse sistema aqui é de um uruguaio que mora no Brasil. Ele que disponibiliza esse sistema. Eu já postei um vídeo sobre ele aqui em 2021. Agora estamos em 2023. A versão está bem semelhante, tem umas novidades aqui. Né? Vou compartilhar então o sistema que eu utilizei essa semana. Agradeço a Luana, que foi a pessoa que recomendou essa distro. Agradeço, Luana, pela recomendação. A Luana é a primeira mulher que recomenda uma distro aqui no canal. É a primeira louca que já recomenda o sistema LocOS, né? Porque para recomendar um canal, uma distro aqui, né? As pessoas que compartilham, que assistem esse canal, não são muito normais. Ou são? Acho que são, né? A gente de louco, todo mundo de louco e... De louco, como é aquele ditado? De louco e não sei o que, todo mundo tem um pouco. Alguma coisa assim, né? Então tá tudo certo, você não é louca não. Então a Luana é a primeira mulher que recomendou um sistema aqui. Ô Luana, olha, tá vendo? Você é a primeira. Agradeço, Luana. Então, brincadeira à parte aí, agradeço pela recomendação. Certo? Vou compartilhar então o sistema que eu vou compartilhar aqui hoje nesse vídeo. Beleza? Então o nome do sistema é LocOS ou Locus Linux. Acho que o louco aqui faz sentido, o nome faz referência a louco mesmo, né? Que em espanhol, louco não é louco, é louco. E no sentido não de loucura, mas de louco de gostar. Loucos por Linux. Apaixonado por Linux. Seria nesse sentido, certo? Então vou compartilhar um pouquinho dele aqui. Eu separei alguns sites. Acho que até... Deixa eu ver se eu fiz besteira aqui. Não, tá aqui, ó. Então esse aqui é o site do LocOS. É um ressuscitador de PC. Entendeu? Por quê? Porque ele é um sistema que visa utilizar baixos recursos do sistema. Então, o sistema do computador. Então, computadores antigos que estão aí no bico do corvo, quase indo para a sucata, você pode ressuscitá-lo através desse sistema. Um sistema super leve. É um sistema atual, moderno, né? Debian 11 é a versão mais recente. Ele é baseado no Debian 11, esse sistema aqui. Só que ele vem configurado de uma maneira, ele vem com uma interface gráfica com ajustes, com determinados ajustes que ele tem um consumo bem baixo. O consumo comigo aqui na minha máquina, o consumo inicial de memória RAM é 290 MB. Até deixei um print aqui, deixa eu mostrar. Tirei esse print, que mostra alguns dados do sistema. O nome do sistema é LocOS Linux, versão 22, 64 bits, o kernel 510, número de pacotes no momento, né, do print tinha 1700 e pouco, a interface gráfica LXDE, gerenciador de janelas OpenBox, aqui o consumo de memória inicial aqui, naquele momento, estava 290 MB, mas eu fiz poucos, acho que hoje eu medi aí, é isso mesmo. 290 MB inicial, baixo, né? Bastante, bem baixo. Então, leve, acho que é um dos sistemas mais leves que eu já, assim, com um sistema 64 bits, de uma versão baseada num sistema atual, uma interface bacana, consumindo isso, eu acho que é o sistema mais leve que eu peguei ultimamente aí para utilizar, super leve, né? Então, realmente. É um sistema aí com 1 GB de RAM, dá para rodar. Uma boa aí. Se você for usar a internet, programas de escritório, não for usar programas pesados, ele vai rodar numa boa aí. Com 1 GB dá para você usar o computador, dá para quebrar um galho ainda. 500 MB, ele recomenda aqui 500 MB, até de 500 MB no mínimo, mas não dá. Né? Se você for abrir o navegador, o sistema já vai começar a travar aqui. 290 MB mais um navegador já vai passar de 500 MB de RAM. Depende do navegador também, né? Tem que ver isso. Mas eu acredito que 500 MB é muito pouco. 1 GB pelo menos para rodar esse sistema aqui.
Então aqui é o site, ele fala que é um ressuscitador PC, a distro del pueblo, né? É a distro do povo. E atualiza a tua tostadora, o que que é, né? Não sei o que que é tostadora em espanhol. E ele fala, então aqui ele fala um pouco do sistema, né? Que é um sistema para computadores velhos que estão quase indo para sucata, aí dá para você ressuscitar. Ele fala que ele traz um gerenciador de pacotes próprio, que é o LPKG, que é o Locus Package, né? Então, como eu falei, ele é um uruguaio, mora no Brasil, né? E disponibiliza esse sistema. Aqui é uma print dele, bem semelhante ao meu aqui, né? O tema padrão que eu estou utilizando. A versão, então ele é um sistema grátis, fácil de usar, seguro, que tem um canal dele com alguns vídeos. E aqui ele fala um pouco do sistema, como que é, as principais características dele. Ele, diferente do Debian, ele não vem com System D, ele vem com System V. Segundo ele aqui, para seguir aí a filosofia Unix, né? Cada programa deve fazer apenas uma função, não diversas funções. Então, acho que eu não entendo muito bem do Systemd. Eu já pesquisei sobre isso, mas agora nem recordo mais o que ele faz. É na parte da inicialização do sistema. Então, pelo que eu entendi, então, o Systemd ele é um recurso que é um programa que faz diversos, ele gerencia diversos recursos no sistema. Já o Systemv não, ele ele tem somente uma função. Né? E o Systemd deve ter diversas funções, pelo que eu entendi então a alegação dele aqui. Então é baseado no Debian 11, interface gráfica LXDE, porém ele tem uma versão com XFCE. Eu utilizei ela lá na LCD, bonita, tá bacana. Não sei como que tá a utilização dele, se ele, o consumo dele provavelmente deve ser um pouco maior com o XFCE, mas pode ser que não. Então funciona em PCs velhos, antigos, né? Ele fala aqui um Pentium 4 com 500 MB de RAM, mas o ideal ele fala que é 1 GB pelo menos, né? 500 ele vai rodar, mas dependendo do que você abrir já vai travar. E aqui para você baixar, tem a versão 32, 64 e tem a versão 64 com XFCE. E depois aqui eu encontrei, navegando pelas internets aqui, encontrei essa página do Nicolas Longardi. Será que é ele, que é o irmão uruguaio que mora em Brasil? Né? Um abraço, Nicolas, desde Brasil. Beleza? Então não sei se é ele, né? Então, se for, eu acredito que é. Eu agradeço aí, Nicolas, pela distro. Eu acho que é ele, sim. Até falou comigo uma vez no vídeo que eu postei anteriormente aqui no canal. E aqui ele fala de mais alguns projetos que o LookOS está ligado. Tem o LookOS, que é o que eu estou utilizando aqui. Tem o LocoPup, o TDSL, tem o TinyLookCore, Criollo Beta e o Flop LookOS. Então tem mais esses projetos. Não cheguei a utilizar nenhum, mas estão disponíveis mais algumas coisas aí que ele está conectado. Ou é dele mesmo. E na DistroArch não fala sobre o LookOS ainda. Ele está aqui na lista dos projetos que ainda não estão prontos. Aqui pesquisando no DistroWatch, mas tem distro aqui, olha a lista disso aqui. Meu, é uma lista infinita. E os que não estão na lista? E os que vão entrar na lista? É muito sistema. Então aqui eles estão na lista para sendo votados, que é os projetos que estão aguardando, acho que é a Evaluation. O que quer dizer isso aqui? Evaluation. Isso aqui é avaliação? Estão aguardando a avaliação. E aqui projetos que ainda não estão prontos. O LookOS está aqui entre os projetos que ainda não estão prontos. Aqui embaixo, onde que eu vi ele? Ele aqui, ó, LookOS. Aí ele tem 50 votos. Eles estão recebendo votos ainda aqui. Você pode votar. Eu acho que eu votei nele aqui, ó. Ele estava aqui. Aí você clica aqui em recomendar. Ele está aqui na lista desde setembro de 2022. Aí você vem para cá. O mais votado no momento é o Dragon S. 1665. Beleza, e também, acho que eu até mostrei isso aqui no vídeo anterior que eu postei sobre o LookOS, que eu encontrei essa página no DistroArch, do Linux Loco, que é castelhano também, da América Latina aqui. É uma distro argentina, mas ela tá descontinuada. Na última versão ele era 32 bits ainda. Argentina, baseada no Debian com interface do KDE. É louco também.
pero es louco, pero não és uruguaio, não és brasileiro, é argentino, argentino. Então tá parado aquele louco lá. Então vamos lá, vou mostrar um pouco do sistema. Então a interface gráfica LXDE, aqui a papel de parede, é o padrão que veio com ele. Você pode colocar arquivos, atalhos, pastas aqui na área de trabalho. Ele tem esse painel aqui embaixo, tem o calendário. Alguns programas que você abre podem, alguns que vêm aqui para o canto para você gerenciar os programas que estão abertos. E aqui para mudar o idioma do teclado, Estados Unidos e português, americano e português. Esse aqui é um programa que eu deixei aberto, mas eu posso fechar ele aqui. E aqui para gerenciar o som do sistema. Estava baixo aqui, né? Agora aumentei. Aqui no painel, os programas que eu tenho abertos, eles ficam nessa janela aqui. Depois aqui tem as áreas de trabalho, 1 e 2. E aqui alguns atalhos de programas. E aqui é o menu dele com as categorias de programas. Clicando com o botão direito do mouse aqui no painel, vai ter algumas opções para você adicionar itens, remover, gerenciar aqui o painel do sistema, criar outro painel, mudar ele para cima, para baixo. Os atalhos, né, você pode adicionar. Não é tão simples. A interface do LXDE é simples, mas é um pouco diferente de configurar. Talvez você apanhe um pouco para criar atalhos aqui na barra. Não é como no XFCE, assim, na mão KDE. Só você clicar com o botão direito do mouse e adicionar ao painel. Não. Nesse aqui é assim, ó, você vem no programa, você vai até o programa que você quer. Por exemplo, eu vou pegar aqui o Brave. Eu clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto ele. Eu posso soltar aqui na área de trabalho, ele vai se tornar um atalho aqui na área de trabalho. Ou então trazer ele aqui para a barra de baixo. Mas aí você tem que acertar o lugar certinho aqui, olha. Ó, e para acertar o lugar aqui. Aí ele vai ficar. Ele fica. Opa! Eita. Vamos ver se eu consigo aqui. Você vem aqui, pega, arrasta ele pra cá e solta. Mas como? Eu vou ter que achar o lugar certo. Aqui, ó. Agora vai. Entendeu? Aí você vai adicionando todos os programas que você quer. Por exemplo, pegar outro. Eita. Mas não tô conseguindo pensar aqui. Aí. Pegou. Novamente. Ó, a setinha tem que ficar a setinha assim, olha. Não adicionou. Então, talvez você apanhe um pouco aí para adicionar, mas dá para adicionar dessa maneira. Os atalhos e irão funcionar. Então, vou mostrar um pouco aqui dos programas, as categorias e programas dele. A instalação é super rápida, né? Até porque é um sistema leve. Cadê? Tem a imagem de instalação dele aqui. Aí, essa aqui é a imagem de instalação do LookOS. Eu arrastei ele para cá, ele criou um atalho. Não queria atalho. Mover para a lixeira, sim. Se eu quisesse mover para... olha só. Esse gerenciador de pasta é diferente. Tem alguns gerenciadores que você arrasta para outro lugar, ele muda a pasta. Ele muda o arquivo de pasta. Mas aqui não. Acho que eu teria que recortar ele. Bom, essa aqui é a imagem de instalação dele. Então, é LookOS 22, LXDE, 64 bits. A imagem tem 1.3 GB. A instalação, o instalador é um pouco diferente, mas... Pode ser que você instale um pouco, mas não é difícil. Fica com um pouco de dúvida em alguns pontos ali, mas é bem simples. Aí é diferente o instalador. E depois que você faz o processo, é bem rápido. Aí, atualizações também teve bem poucas. Até porque os servidores dele aqui são um pouco diferentes. Né? Vou tentar mostrar um pouco aqui dessas partes. Esse aqui é o gerenciador de pastas dele. É o tema padrão. O tema escuro com as pastas vermelhas. Não é do... Será que é pasta vermelha? Acho que faz referência... Não, gostaria de falar que faz referência aos partidos políticos, não, mas eu nem vou falar disso, que hoje em dia não dá pra falar, não vamos falar, né? As cores, hoje em dia a cor não é, o vermelho não é vermelho mais, o verde e amarelo não é, cada cor ficou sinônimo de um partido político, né? Então, a cor não é, mas o vermelho não é mais vermelho, o vermelho você lembra do vermelho, já lembra de outras coisas, né? Bandeira da China é vermelha, bandeira da União Soviética. Verde e amarelo já lembra o fulano lá. No caso, sério. E a nossa cabeça fica, né? Bom, pelo menos a minha, né? Sabe, parar de assistir um pouco de noticiário. A gente fica bombardeado com essas coisas e a gente fica
né, lavagem cerebral, quem tá certo, quem tá errado. É tanta mentira que hoje em dia, né? Enfim, então até vermelho aqui a pasta já falar, esse cara é do PT, cara. E se for também, que problema que tem, né? Quem tá certo, quem tá errado, né? Tanto, cada um tem as suas conclusões. Mas o caso é o caso sério. Bom, voltemos aqui, né? A parte de acessórios. Traz algumas ferramentas aqui. Como ele traz a interface gráfica do LXDE, as ferramentas que ele traz aqui são as ferramentas mais leves, mais simples que tem para Linux. O gerenciador de pastas que eu mostrei, por exemplo, aqui, é o PCM-FM. É um gerenciador de pastas mais simples e alguns recursos que você encontra no outro, talvez você não encontre aqui, ou se encontrar, encontra de maneira diferente. Por exemplo, no Tunar, que é um gerenciador de pastas também, você clica dentro dele, você clica com o botão direito do mouse e vai ter lá a opção de abrir o terminal aqui. Nesse aqui não tem. Mas se você vir aqui em ferramentas, ele está aqui, abrir o terminal na pasta, abrir a pasta atual no terminal. Pronto, aí ele vai abrir. Abriu aqui na pastinha que eu estou. Alguns recursos podem ser diferentes. Tá? Aqui, ó, ele não tem a parte de pesquisa e tal, mas é muito bom esse gerenciador de pasta aqui. Porém, mais simples, mais leve. Então, é assim. O LXDL tem essa pegada aqui de trazer os programas mais simples por serem mais leves também, né? Para quem não se importa tanto com o design, com a estética, mas são bacanas também. É descolado também a aparência, não é ruim, não. Né? Tem alguns que sim, tem uma aparência bem das antigas ainda. Então, alguns programas aqui, algumas ferramentas do sistema, na parte de gráficos, internet, ele vem com o Brave, não, aliás, com o Mozilla Firefox. Esse aqui é um programa de gerenciar a internet pela rede. É a internet, né? E aí eu instalei o navegador Brave, eu instalei o Steam teve um problema aqui para instalar, mas consegui instalar, ele não... Bom, enfim, deu tudo certo aqui. A parte de jogos eu instalei o Steam, então, né? Esse Mega Mario eu instalei e não funcionou. Ele está no repositório próprio do LPKG, do LucOS. Não lembro se eu joguei esse jogo aqui. O PSP eu instalei e funcionou. Foi através do LPKG, que é o gerenciador do LucOS. Eu até gostaria de saber como que ele fez para deixar um pacote Deb, né, eu acho que no repositório deles lá e deixar instalável aqui. No Linux, ultimamente eu só tenho instalado o emulador do PSP, só a versão Flatpak ou Snap. Versão Deb, nos derivados do Deb eu não consegui mais. Aliás, eu não tinha uma época, acho que teve uma época que o PSP até lançava umas versões Deb, RPM, deixava na repositório do sistema, mas hoje em dia você não acha não. Só Snap e Flatpak. E lá no Manjaro você acha, mas e no Ubuntu através do PPA. Mas então, e aqui ele disponibilizou no repositório dele. E não é a versão antiga não, é a versão mais atual, versão 1.14.4 LPKG. E funcionando, tá? Bala na agulha aqui. Então, bacana aí, tá? Versão Deb, gostaria de saber o que ele fez aí, onde ele encontrou isso. Deve ter feito algum esquema aí e adicionou. Então, não precisa. Eu não utilizei Flatpak nem Snap aqui. Os programas que eu precisei utilizar, encontrei tudo aqui. Na parte de escritório vem com o LibreOffice, o leitor de PDF é o PDF View. Esse aqui é um leitor de PDF mais simples. Não curto muito esse leitor aqui não. Porque quando você abre a página, o livro, por exemplo, está na página 40, aí você fecha e abre novamente, ele volta para a página 1. Por esse motivo eu utilizo o E20, o Ocular, tem outros aí que eles guardam, memorizam a página que você parou. Né? Mas ele lê PDF normal também, como os outros. Né? Tem algumas diferenças aí. Escritório, outros, criador de dispositivo USB executável, formatador de USB. Esse aqui eu não entendi. Atualizador do núcleo do USB executável. Atualiza o núcleo do kernel do sistema operacional em execução a partir do USB. Então, pelo que eu entendi é o seguinte: você coloca o sistema no USB,
Através dele você vai executar, vai atualizar o kernel do seu sistema que está no HD através do USB. Não entendi para que serve esse programa. Nunca cheguei a ver. Tanto que se eu tentar abrir ele aqui, ele não vai querer funcionar, porque ele vai falar que não está no USB. Então é obrigatório que esteja no USB para esse programa ser executado. E no caso vai usar numa Live CD. Né? Conexão dispositivos Android, controle de brilho, data e hora, gerenciador de usuários do LookOS. Na parte de multimídia, ele vem com o QMMS, que é esse tocador de áudio, semelhante ao Audacious, porém, olha, as configurações, ele é mais simples que o Audacious. Mas o som é bonito, toca certinho aqui. Mas clicando com o botão direito do mouse aqui, as opções, pode ver como que é a interface. É daquela moda antiga. Né? Lembra o Windows 98, né? 2000, aquelas épocas lá. Aí as opções também são um pouco diferentes nesse programa. Né? Mas o visual aqui inicial dele é bem semelhante ao Audacious. Então ele traz esse tocador de áudio e para tocar vídeo é o MPV. Com o controlador de som é o Pulse Audio e o Alça. Demais eu instalei aqui algumas outras coisas. E aqui para selecionar a placa de som, mas não foi necessário para mim aqui. E aqui, por fim, as preferências do sistema. Aqui você as configurações para fazer no sistema. Monitor, aqui a parte de aparência. O gerenciador de programas dele, que é o Synaptic. Abrindo ele aqui, você pode vir aqui em configurações, aqui a parte de repositório, ele vai mostrar os repositórios do sistema. Olha aí. Então, os repositórios que vêm ativos nele por padrão são esses. O Backports e o non-free. Não, todos, os dois são non-free. O Backports e o repositório do Debian. Então, os programas NVIDIA, programas proprietários estão disponíveis aqui. O Steam não estava disponível. Né? Mas depois eu instalei uns pacotes aqui e ele ficou disponível. Não entendi por quê. Eu não adicionei um servidor, eu adicionei um pacote. E aí o Steam ficou disponível. Agora, eu não entendi porque para ele ficar disponível, sendo que não estava, era para adicionar um servidor novo, né? Ou alguma coisa, uma fonte para poder baixar ele. Enfim, mas depois ele apareceu e eu instalei o Steam aqui. Então, mas se quiser ativar, ele traz esses outros aqui, o Debian Multimídia, do Debian Test, aqui tudo versão, Debian Test e a versão, até a versão estável dele. E o Seed, eu acho que é a versão, não lembro o que é o Seed, uma versão também que está em construção. Então, mas não estão ativos, porém você pode ativar. E por fim tem aqui o repositório próprio dele, que é o LookOS, e acho que é através dele que talvez... Não, isso aqui vai funcionar tudo pelo Synaptic, né? Aí depois tem aqui, eu vou mostrar um programa aqui que é próprio dele, um outro gerenciador de programas aqui do sistema. Personalizar, aqui tudo personalização do sistema. Aqui o gerenciador já mostrei, né? Não, esse aqui eu vou mostrar já. É o gerenciador de aplicativos dele, do próprio do LookOS. O gerenciador de pastas eu mostrei já, né? Uma coisa que não funcionou comigo aqui é o leitor de DVD. Ele dá esse erro, a localização não está montada. Tentei adicionar codecs, algumas coisas aqui, os componentes, mas não quis funcionar o leitor de DVD. Instalei outro gerenciador de pastas aqui também, usei o Tunar, não funcionou. Mas as partições ele reconheceu normalmente, as pastas aqui, tá tudo funcionando, menos o leitor de DVD. Outra coisa que não funcionou aqui comigo é que eu instalei o VirtualBox. Ele instala, porém não funciona. Dá um erro estranho. Né? Tanto que ele estava dando esse erro. E eu fui tentar consertar. Ele estava dando um erro que eu não estava como... código 1, não lembro. Eu pesquisei sobre esse erro na internet. E eu acabei entrando num fórum lá e o pessoal dando diversas soluções. Só que ninguém resolveu nada. Né? E nessas tentativas eu fui tentando. E aí o pessoal dá uns comandos, dá para você colocar no terminal. E entre eles tinha um comando lá que era chmos mais um número lá, 77, enfim. E eu digitei esse comando, eu perdi ele bloqueou minha senha. Eu não conseguia mais entrar como administrador do sistema. Então eu não conseguia mais reiniciar as coisas, só acessar alguns programas superficialmente aqui.
não conseguia acessar as partições, não conseguia mais nem desligar o sistema, não tinha mais acesso a ele. Por exemplo, se eu visse aqui no menu, vir aqui em desconectar, aqui essa opção desligar, reiniciar, não estavam, sumiram daqui. Ficou somente encerrar sessão, bloquear e hibernar. E como que eu desligo o sistema? Acabei entrando na linha de comando aqui, Ctrl Alt Del aqui, e através de lá eu digitei umas teclas aqui e ele desligou. Né? Mas não perdi acesso até para desligar a máquina aqui. Então, cuidado com esses comandos que você encontra aí nos tutoriais, né? Eu tenho cuidado, né? Essa vez aqui me pegou de surpresa. Não esperava que fosse. Acho que é a primeira vez que acontece isso comigo, de eu digitar um comando que ele bloqueia a senha do usuário, administrador. E aí eu fui tentar consertar, aí depois eu fui tentar encontrar uma solução para consertar isso. Acho que até dá para consertar, mas dá tanto trabalho que o pessoal falou que compensa, segundo o pessoal lá no fórum, compensa mais você fazer uma nova instalação, de tanto trabalho que dá. E no fim é o que eu acabei fazendo, eu fiz uma nova instalação aqui do sistema. Beleza? Não faça isso em casa. Cuidado com os comandos aí que você pega na internet e nos fóruns. Beleza, então vamos lá, continuando aqui. Teclado, mouse, configurações, driver NVIDIA, a versão 470. Funcionando certinho aqui. Jogos, eu rodei Steam, funcionou o jogo aqui. Emulador do PSP, o gráfico rápido, bom, funcionando sem bug. Tô jogando. Eu jogo sempre PSP, emulador, né? E aqui nessa versão funcionando. Tinha um jogo que eu tava jogando na versão do Ubuntu 22.10 e tava bugando esse jogo. A imagem parecia tudo falhando e tal. E eu fui pegar o mesmo jogo, jogar aqui nesse sistema. Eu tava achando que era o jogo que tava com defeito, né? Eu tava achando. Mas não, às vezes é o jogo, mas no caso era o sistema, porque nesse aqui o jogo funcionou perfeitamente, sem nenhum erro na imagem. Então, tá melhor que o Ubuntu 22.10 aqui para jogo, eu achei, né? Comigo foi assim. E tá terminando aqui, o gerenciador tem Bluetooth, tem a parte de rede. Eu usei a internet aqui, eu usei somente com cabo, né? Mas ele tem a opção aqui para você gerenciar a rede sem fio. Aqui ele nem mostra nada sobre rede, né? Uma coisa estranha também que acontece aqui nesse sistema é que toda vez que você inicializa, ele vai aparecer aqui a janela de rede. Toda vez que inicializa o sistema, ele aparece aqui a tela de rede. Não sei se é um bug, se é assim, foi feito para ser assim mesmo. Mas é só você clicar em fechar e pronto. Mas não tem necessidade de ficar aparecendo ele, né? O gerenciador de rede. Aqui o VirtualBox, né? Então ele instala, mas não funciona. Instalador de pacotes. Protetor de tela, reparador de inicialização. É isso aí. Tem aqui, olha, aqui entre os atalhos tem esse programa aqui, ó, centro de controle. Acho que ele deve estar aqui no menu também. Acho que eu acabei pulando ele. Mas deve estar por aqui. Opa, criei um atalho sem querer. Então, o centro de controle do LocalOS. Aqui na área de trabalho, você pode personalizar ele. Você pode personalizar aqui, tem o widget, cor, ícones. Tem diversos, tem bastante temas de ícones. Big Sur. Ué, não tá mostrando? Big Sur Dark. Agora mostrou aqui. Candy, tal. Então você pode escolher. O padrão dele aqui é o vermelho. Acho que é esse aqui. Não, Aqua Obsidian Green. Red. Red aqui, ó. Red é esse aqui, né? Não sei se é o Red Light. Acho que é esse aqui, ó. Semi-Light. Tá, então tema de ícones, cursor, mouse, borda, janela, fonte e outros. E aí só escolher o que você quer, clicar em aplicar e boa. Configurar teclas do atalho, monitor. Aqui também acho que é a parte de aparência. Janelas, aparência, tema. Só que é do OpenBox esse. Tirar print para configurar o painel, protetor de tela. Aqui na parte de programas, então é o Synaptic. E esse aqui é o gerenciador de programas próprio aqui do LocalOS, que é o LPKG.
Então, assim que você abrir esse programa, eu recomendo que você venha aqui, ó, atualizar lista. Clica nele, clica aqui em atualizar lista, ele vai atualizar a lista de programas e aí sim você instala. Inicialmente eu estava tentando instalar programas dele aqui sem atualizar a lista. Então eu clicava aqui, selecionava o programa e clicava em instalar. Ele até instalava, mas não instalava. Parecia que estava instalando, mas não instalava, não funcionava. Nenhum, eu testei vários programas, não estava funcionando. Aí eu vim aqui, atualizei a lista, aí ele funcionou. Então eu recomendo então primeiro aqui atualizar a lista. Aí eu instalei aqui o navegador Brave, funcionou. O que mais que eu instalei aqui? Esse Mega Mario ele até instalou, mas não está funcionando. Eu instalei o emulador do PSP, o QEMU aqui. Eu não lembro de ter instalado isso aqui, né? Mas está instalado aqui. E estão funcionando. Então todos que tenham vistinho é que estão instalados. Aqui, ó, pacotes não instalados. Vou mostrar aqui. Pacotes instalados. Aqui ele vai mostrar somente o que eu instalei. Se eu quiser remover, é só clicar aqui e clicar em eliminar o pacote. E aqui algumas informações sobre o gerenciador de programas dele. Está em espanhol. Eu explico um pouquinho dele aí. Depois aqui é a parte do sistema, parte de som. Tem mais aqui embaixo, ó. Tem o alça e tem o pulse áudio e o alça. Preferências, brilho, adicionar usuários. Gerenciador de usuários, gerenciador de login. Aqui, se você quiser ativar o non-look com o sistema, é só vir aqui e clicar em ativar. Aí ele vai, porque por padrão o sistema ele não ativa o non-look quando ele inicializa. Então você vem nessa opção aqui, ativa ele, clica em aplicar. Pronto, ele vai inicializar com o non-look funcionando, aceso. A parte de rede, então, ele tem aqui selecionador de programas Wi-Fi. Mas como eu não tenho Wi-Fi aqui, não vai nem para testar. Mas aparentemente a ferramenta está aqui. Se vai funcionar, aí já não sei, não testei. Assistente de rede. O que isso aqui faz? Controlador do Windows, controlador... ele tá dando meu IP aqui já, pessoal. Se quiser invadir minha máquina, tá aí. Os números. Mas não invada, por favor. Hardware. Selecionador da placa de som, discos, clonar, USB, reparte, disco, temas e por fim aqui alguns temas que ele traz para o sistema. A questão que quando você muda de um tema para o outro, se você adicionou atalhos aqui, fez alguma configuração, ele vai perder as configurações, vai voltar para a configuração padrão. Por um lado é bom, se você errou alguma coisa aqui, quer voltar para o padrão, só vem aqui, muda o tema, depois volta para o tema que você quer, ele vai voltar para o padrão. Aí, ó. Aqui ele mudou para. Esse aqui é um tema que deve ser semelhante ao macOS. Ó. Aqui ele até adicionou uns efeitos, ó. Efeito de esmaecer. Agora eu não sei se ele vai consumir um pouco mais de memória RAM usando esse outro tema, porque ele tem outros efeitos aqui, né? Olha, os efeitos são diferentes. Mas. Mais bonitinho, né? Então tem esse tema, tem esse aqui do Linux XP. Tem um pinguim com uma bazuca na área de trabalho do Windows. Numa imagem, né, de que eles têm uma, quer dizer que o pinguim tem uma amizade muito amigável com o Windows, né, com a Microsoft. E então esse aqui é o tema do Windows, o Windows XP. E se eu abrir o gerenciador de pastas aqui, olha aí. Vamos ver se é um tema bem parecido. Bacana aqui o tema. E tem o Neon. É um tema mais brilhante. É esse aqui. Olha só. Brilhou aqui. Até pegou no... Usar um óculos de sol aqui pra ver essa imagem. E... Abrindo aqui, ó, o tema de ícone deles é esse aqui. Bonito também. Ok, aí você escolhe. O padrão já não tem efeitos, né? É um tema mais simples. Tem a corujinha aí. E boa. Não tem alguns efeitos que no outro tinha lá com as janelas e tal. Tem alguns efeitos, mas menos que os outros temas aí. E essas são as configurações, né? Na versão 2021 lá, quando eu postei o vídeo, parece que não tinha algumas dessas ferramentas. Clicando com o botão direito do mouse aqui tem mais algumas opções. A área de trabalho, se você clicar aqui, aí tem os papéis de parede. São os mesmos que tinha na versão lá de 2021, quando eu postei. Não sei se tem algum diferente aqui. Então, aqui os papéis de parede, se quiser mudar.
entre outras configurações aqui para a área de trabalho. Certo? Então é isso. Vou finalizando por aqui. Agradeço a Luana, a primeira mulher a recomendar um sistema aqui no canal. Agradeço, Luana, pela recomendação do LookOS. Beleza? E é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui. Uma excelente semana a todos nós. Até uma próxima. Né? Tchau, tchau.